Olá, no Jornal Escola de hoje temos a principal notícia, a biografia e a presença de Washington Luiz e o acontecimento polêmico que aconteceu em sua vida. Washington Luiz nasceu no Rio de Janeiro, na cidade de Macaé, em 26 de outubro de 1869. Considerava-se um paulista e fez sua carreira política no Partido Republicano, além de ser advogado e historiador. Apesar de pertencer a uma família pobre, foi aluno interno do Colégio Pedro II. Ficou conhecido na história política brasileira como um presidente moderno. E ao incentivar o desenvolvimento de técnicas para aperfeiçoar a burocracia administrativa e o gerenciamento técnico-científico, além de fomentar estudos científicos em historiografia, museologia e ciências sociais. Sem espanto, foi deposto em 24 de outubro de 1930, pelo golpe militar encabeçado por Getúlio Vargas, no movimento que ficou conhecido como Revolução de 1930. A trajetória política de Washington Luiz. Primeiramente, Washington Luiz foi vereador em 1897 e independente em 1898, na cidade de Batatais. Posteriormente, ingressa no Partido Republicano Paulista e elege-se a deputado estadual em 1904. Presidência de Washington Luiz. Washington Luiz foi o último presidente da República Velha, governado entre 1926 a 1930, quando deposto por um golpe de Estado. Seu governo ficou marcado pela crise econômica mundial em 1929 e pela ruptura da antiga República Café com Leite. No plano econômico, a principal ação de Washington Luiz indiciou a tentativa que fortalecer a moeda corrente ao depósito de ouro que serviria de lastro à moeda. Porém, a queda da Bolsa de Valores de Nova York não possibilitou o êxito da tentativa e gerou ainda outra consequência drástica na economia nacional e a ruptura, queda do preço do café. Outro ponto de discórdia política criado por Washington Luiz foi a ruptura com a política do café com leite. Nas eleições de 1930, o indicado deveria ser o político mineiro para garantir alternância no poder entre os dois estados. O estopim do que viveria a ser a Revolução de 1930 foi o assassinato do político João Pessoa em uma cafeitaria no Recife. A acusação era que Washington Luiz havia ordenado seu assassinato. O motivo deciso para o golpe realizado em outubro de 1930, o deposto em seus últimos dias de governo pelo golpe. Washington Luiz se auxiliou aos Estados Unidos e à Europa, retornando ao país em 1947. Acontecimento polêmico na vida de Washington Luiz. Washington Luiz era bonitão, amava cantar umas marchinhas, frequentava bailes carnavalescos, adorava usar cartolas, ternos bem cortados, coisa chique. Até arriscava soltar o gogó em óperas. Por essas e outras, era chamado o Rei da Fusarca. Bem, Rei da Fusarca é o mesmo que Farra, o Rei da Farra. Casado com Sofia Paz de Barros, filha de um poderoso político no interior de São Paulo, o Barão da Piracicaba, Washington Luiz era apoiado pelos conservadores e por muitos religiosos. Em 23 de maio de 1928, Washington Luiz entrou no luxuosíssimo Copacabana Palace para encontrar sua amante, uma marquesa italiana de 28 anos recém-desquitada do marido. Depois de jantar bacana, com champanhe, aconteceu o atentado. No quarto, a amante sacou uma pistola e deu um tiro no presidente do Brasil. Ainda bem que era ruim de mira, ou a arma não era potente, e o motivo, até hoje especulado, foi ciúmes. Ferido, Washington Luiz foi socorrido pelo dono do hotel Octavio Green. Tudo na maior descrição. Um médico da família foi chamado às pressas. O político foi levado para a casa de saúde Pedro Ernesto e foi operado. Para a imprensa e para a população, a internação e a operação foram a causa da crise de Apetite. Elvira, 4 dias depois do atentado, se jogou da janela do quarto andar. Especula-se que foi pressionada. Na versão original, entrou suicídio. A vida e o mandato de Washington Luiz, depois disso, ainda teriam fortes emoções. E no jornal de hoje foram esses. Até a próxima para mais informações.